eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração com você. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 39. Esse texto fala, logo após a última ceia que Jesus participou com seus discípulos, ele reúne os discípulos, aí Judas já tinha saído, já tinha ido, fazer o que ele foi fazer, E ele reúne os discípulos e diz assim o verso 39 de Lucas 22. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, ou Getsêmani, em algumas. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Esse é um texto bem conhecido, que relata os últimos momentos de Cristo. E é interessante como Deus ele vai revelando os seus planos para nós. Porque na última ceia, ele já sabia que alguns dos discípulos iam traí-lo. E quando Judas sai para fazer isso, ele pega esses discípulos e diz o texto que ele estava profundamente angustiado. E eu sei que aqui, provavelmente alguns já estiveram com alguns problemas e já passaram por angústias. Mas nada se compara a essa angústia. Esse texto fala que Jesus estava, no original, diz assim que é quase enlouquecedor. Ele estava transtornado. Tamanha a angústia da sua alma. E ele vai buscar um lugar para orar. E é o lugar de costume, o lugar que ele conhecia. Era um jardim de oliveiras. E você deve lembrar que o primeiro jardim foi um jardim cheio de árvores. O jardim que Deus criou e colocou o homem e a mulher foi um jardim que não faltava nada. Que as necessidades do homem e da mulher eram totalmente supridas naquele lugar. Era o paraíso. O paraíso. Mas no paraíso, o homem foi tentado. A tentação veio naquele lugar perfeito. Qual tentação? A tentação de comer um fruto que Deus tinha dito para eles não comerem. Porque se comessem, eles iriam morrer. E aí você sabe que a serpente, Satanás ali, ele convence eles com um argumento. Ele diz o seguinte: não é bem assim. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar como Deus. Vocês vão ser como Ele. É por isso que Deus não quer que vocês comam desse fruto. E você conhece a história. Eles comeram do fruto e os olhos deles se abriram. E de fato eles foram tirados deste lugar. O paraíso que Deus fez. E agora Jesus está para ir para a cruz. Para morrer. E a angústia toma conta dele. A Bíblia fala que o Filho do Homem era experimentado em dores. Ele sabia o que era padecer. Ele sabia o que era sofrer. Jesus sabia disso. Então, quando Jesus ele chama os discípulos para orar, ele chama atenção para eles e ele diz no verso 40, orem para que vocês não cedam à tentação. Que tentação é essa?
Se Jesus sabia que ia sofrer na cruz, será que ele estava com medo da cruz? Será que Jesus estava preocupado com a dor física que ele ia passar? Existem muitos estudos, e aqui os psicólogos, podem confirmar ou não, mas eu creio que sim, que as nossas dores da alma são muito piores do que as dores físicas. As angústias que carregamos internamente são muito maiores, as dores, do que a física. Prova disso que nós vamos ver hoje nas escolas um fenômeno de muitas crianças, muitos adolescentes se cortando para amenizar a dor da alma, se mutilando para tentar aliviar a dor que carregam dentro. Então Jesus, ele não estava preocupado com a cruz, com o sofrimento que ele ia ter na cruz. Jesus estava chamando a atenção daqueles homens que ele estava discipulando, daqueles homens que estavam andando com ele, para uma tentação maior, que serve para nós também. Ele fala e ele diz o seguinte, no verso 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está dizendo o seguinte, a tentação que vocês vão enfrentar é fazer a vontade de vocês. Vocês vão enfrentar tentações que vão exigir que vocês vivam a vontade de vocês. Porque no jardim foi isso. O primeiro jardim foi exatamente isso. Eles iam comer para que eles não dependessem mais de Deus, para que eles agora pudessem tomar as decisões que eles quisessem. Jesus agora chama os discípulos e diz, olha, vigiai, toma cuidado com a tentação de fazer a tua vontade, porque essa é perigosa. Nesse conflito, o Evangelho de Mateus, ele vai dizer que Jesus, nesta ânsia, ele vai ao lugar de oração e ele ora e diz que o anjo o consola e ele volta aos discípulos e encontra os discípulos dormindo. E ele pergunta, estão ainda dormindo? Sim, e aí ele volta e ele busca de novo o renovo para que ele possa enfrentar aquele momento difícil. Diz que ele faz isso por 3 vezes. Ele vai a esse lugar e ele busca em Deus a força para enfrentar essa tentação. Jesus está sendo tentado para fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? Será que a vontade de Jesus era ruim? Jesus, a gente cantou aqui, tem um nome sobre todo nome. Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é santo, santo, santo. Ele era puro, ele não tinha pecado. Ele estava agora diante de uma decisão. Ou ele larga a santidade, ele larga isso que ele tinha com o Pai, essa pureza sem mácula, sem pecado algum, e entra no propósito que Deus tinha, de tomar todo o pecado. Ou ele fica então com amor, o amor pela humanidade, o amor de um Deus relacional, um Deus que se faz homem e quer se relacionar. Agora Jesus está nessa dúvida, eu fico com a pureza ou eu fico com o amor? Que dúvida, né? Que dúvida. Eu fico com a santidade ou eu fico com o amor? Jesus teve que tomar essa decisão e essa decisão não foi fácil. Tanto que o texto fala que ele transpira sangue. Gotas de sangue, você tem que imaginar qual o tamanho da angústia para que alguém possa transpirar sangue. O tamanho da opressão que ele está. A gente não consegue compreender isso. A gente não vai, com a nossa mente humana, conseguir alcançar o que é isso, porque ele é santo. Ele estava largando a pureza total, a santidade, a coisa mais bela que existe. Ele está trocando isso.
Veja, o primeiro jardim, o homem escolheu a sua vontade. O segundo jardim, Jesus está abrindo mão da sua vontade por nós. Agora, há uma teologia hoje que tenta colocar o homem no centro de todas as coisas. Há uma teologia. Há um ensino, teologia é um ensino de como chegar a Deus. Há uma teologia tentando colocar o homem no centro. E aí existem algumas formas que isso se manifesta. O apóstolo Paulo, ele um dia foi evangelizar na cidade de Atenas, na Grécia. Ele foi evangelizar e ele chegou naquela cidade e ele viu que tinha muitos ídolos, muitos deuses em Atenas. Tinha Deus do sol, tinha Deus do mar, tinha Deus da colheita, tinha Deus de tudo que era coisa. Tinha um altar para cada Deus, tinha um templo para cada Deus. E ele observou que tinha um altar lá que dizia assim, ao Deus desconhecido. Tinha um altar. E ele prontamente começou a falar sobre o relacionamento dele com Deus. Ele começou a falar sobre o Deus verdadeiro. E aí ele foi chamado para explicar essa situação. E ele chegou naquela cidade e as pessoas não entendiam isso, porque eles já tinham deuses. E agora esse cara vem falar de um Deus diferente, de um Deus desconhecido. E como é que se adora um Deus desconhecido? Como é que a gente pode adorar um Deus desconhecido? E aí Paulo começa a explicar. Mas sabe, eles tinham conceitos de adoração que a gente pode observar hoje na nossa vida. O primeiro conceito de adoração a um Deus que eles tinham era, eu chamo de o vovô bonachão. É aquela visão de Deus, de barba branca, sentado num trono, que está só olhando para nós e assim, tu é o cara. Aí tu faz algo errado, mas ele está lá. Vem cá, tá tudo certo, vamos lá. Esse é o vovô queridão. É aquele cara que está sempre pronto. Esse é um conceito que não é bíblico, que mostra como as pessoas veem Deus, como adoram a Deus. Uma vez, um jovem veio me procurar. Na verdade, não veio me procurar, a gente estava conversando. E eu sabia que ele estava num relacionamento. Estavam namorando. E esse namoro começou a ir por uns lados mais picantes. Começou a ir para uma linha que não era o momento. E eu fui, cara, tu sabe que isso está errado, né? Que isso não é legal. Tudo certo. Mas sabe, né? Deus conhece meu coração, Deus vai me perdoar. Esse é o conceito do Deus queridão. Eu estou errado. Mas Deus está ali para isso, né? Deus está para me perdoar. Tem um outro conceito. O conceito do deísmo, que é o conceito de um Deus grandioso. Um Deus que criou o universo, galáxias pós-galáxias. Um Deus que é poderoso demais. Mas esse Deus, ele criou o mundo, ele criou o ser humano, mas como se fosse um relógio de corda, ele deu corda no relógio e deixou trabalhando. E ele não se importa mais. Está lá. Esse é um conceito de que Deus está muito longe. Deus está muito distante, Ele não se importa com o que eu faço, Ele não se importa com a minha vida. Deus está fazendo outra coisa. Mas tem um terceiro conceito. E eu acho, desconfio eu, que esse seja um conceito de muitos hoje. Lá em Atenas, como existiam muitos deuses, cada deus, cada ídolo daqueles,
era responsável por uma área. Então tinha o Deus Sol, tinha o Deus da colheita, tinha o Deus do mar. Então, por exemplo, se no primeiro século você morasse em Atenas e você adorasse a um desses deuses, e você, por exemplo, fosse viajar, eu vou pegar um navio agora e vou viajar. Então você chegava para o Deus Netuno e você oferecia algo para ele. Você fazia uma oferta para o Deus Netuno para que ele abençoasse a sua viagem. Ele era o Deus do mar. Então ele tinha que te proteger na tua viagem. Então depois dessa oferta, desse ritual, você podia viajar tranquilo. Esse é o conceito de troca. Você faz algo para Deus e Deus te retribui. Você dá algo para Ele, você cumpre um ritual, você faz uma oferta, uma oferenda, e você vai ter um retorno disso. Você vai ter uma resposta. Mas Paulo está falando o seguinte, não. O Deus desconhecido não se adora assim. Vamos ver o que Paulo fala? Está lá em Atos. Se você tem sua Bíblia aí, abra em Atos 17. Atos 17, 24. Olha como é que Paulo chega para esses caras que estavam acostumados a adorar muitos deuses. Olha como é que ele fala a respeito do Deus desconhecido. Ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Só aqui ele já arrebentou com os templos da época, com os sacerdotes da época. Imagina ele falando isso para alguém que era responsável pelo templo de Diana, por exemplo, pelo templo de Netuno, que seja. E ele está dizendo assim, olha, o Deus que eu adoro, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, ele não precisa de intermediário, ele não precisa de um sacerdote que vá lá, faça uma oferenda e leve para esse Deus. O meu Deus não precisa disso, ele é criador. Ele não precisa de nada. Como é que você dá algo para um Deus que não precisa de nada? Como é que você oferta algo para esse Deus que não tem necessidades? Como é que você agrada a esse Deus? Não tem como. E ele continua, e ele diz o seguinte: ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então é o seguinte, esse Deus não precisa de nada, e além disso, nós precisamos desse Deus. É Ele que dá vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá tudo. Então agora Paulo está dizendo, olha, o meu Deus, Ele criou todas as coisas. Ele não precisa de nada que você tenha. Pelo contrário, você precisa dele. Como é que você adora agora? Sabe, em toda a Bíblia você vai ver que Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus que procura homens e mulheres para fazer uma aliança, um pacto. Deus está procurando homens e mulheres para fazer uma aliança. A gente não entende muito isso hoje. Pelo menos aqui no Ocidente, a gente não sabe muito o que é um pacto. Porque pacto é um negócio... Às vezes, tem gente que tem uma ideia de pacto, né? Fazer um pacto. Mas na cultura antiga isso era muito comum. Por exemplo, tinham nações poderosas que faziam pactos com nações menores, com tribos menores. Então, por exemplo, sou uma nação poderosa e do meu lado tem uma nação que não tem exército, que não tem nada, que são uma tribo. Então, se fazia uma aliança, para quê? Para que, se ele enfrentasse algum inimigo em comum, nós íamos junto. Então, haviam pactos que eram feitos, para que, em qualquer dificuldade,
Não era mais um, agora eram os dois. Os dois se tornavam um só. Era um pacto firmado. E sabe, esse pacto é um pacto muito sério. Não é o pacto que a gente entende hoje. Quando eu falo pacto, você pode entender uma aliança. Uma aliança. Aliança é um pacto. E a gente vai ver que, para muitos hoje, esse pacto não tem valor. Para muitos hoje, essa aliança não tem valor. Quem instituiu o casamento foi Deus. Deus leva a sério as alianças que Ele faz. Há um pacto. Pessoas, por não entender o peso de uma aliança, acabam desfazendo esta aliança. Isso é muito forte. Eu digo o seguinte: hoje, um dos motivos que mais se ouve na questão dos divórcios é: a gente não se ama mais. Depois que o tempo passou, a gente não se ama mais. Ou o amor esfriou. Deixa eu te dizer uma coisa. Pacto, ele não tem a ver com amor. O pacto não tem a ver com amor. Talvez quando você casou não te disseram isso. Mas o pacto não tem a ver com amor. Ele tem a ver com uma palavra empenhada em algo. Quando você empenha uma palavra diante de Deus, Deus leva a sério. Talvez por isso que hoje muitos não querem nem entrar em um casamento, porque não querem empenhar a sua palavra. E aí alguém vai dizer assim: mas a gente vai levando, está tudo certo, querido. Há poder no pacto. Há casamentos que vão se sustentar quando o casal, seja o homem ou a mulher, mantiverem o pacto. Mas não tem amor. O amor virá quando você mantém o pacto. A Bíblia fala lá em Gênesis 1, que Deus criou todas as coisas. Ele disse: haja luz, e houve luz. O poder da palavra empenhada sustenta todas as coisas. João vai falar isso em João capítulo 1, ele vai dizer: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Há poder na palavra. O Senhor sustenta todas as coisas, o universo inteiro, pelo poder da sua palavra. Por isso, o teu casamento, ele tem que ser sustentado pelo poder da aliança que você fez. O diabo vai querer te dizer que não tem valor, mas nessa noite eu estou falando do poder do pacto. O que Jesus passou naquele jardim foi em favor desta aliança. Por isso que quando nós celebramos, muitas vezes nós lemos o texto da Santa Ceia, que diz que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de partir o pão, tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que participarem em memória de mim. Há uma aliança de sangue. Sabe, na Bíblia tem muitas alianças. Eu vou citar uma, que é de Abraão.
A aliança que Deus fez com Abraão. Capítulo 12 de Gênesis fala que Deus fez promessas a Abraão para que ele fosse o homem que iria conduzir a sua tribo e através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas, inclui nós. Através da aliança que ele fez com Abraão. Capítulo 12 fala das promessas. Capítulo 17 de Gênesis vai falar do trato desta aliança. Mas entre os dois tem o capítulo 15. E esse capítulo 15 eu quero ler com vocês. Capítulo 15 de Gênesis. Diz o seguinte: Abraão estava querendo saber agora desse Deus que estava se revelando a ele. Qual a certeza que ele teria de que as promessas que Deus fez iriam se cumprir? Você já teve dúvidas a respeito de alguma promessa de Deus para a tua vida? Você já teve aquele momento difícil na sua vida que diz assim, Deus parece que está tão longe. Parece que Deus não está me vendo. Abraão, ele queria uma prova. Ele queria saber como é que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Deus está fazendo uma aliança e está só falando o que ele vai fazer. Aqueles que são casados, no dia do casamento você fez votos. Amar, respeitar, na saúde, na doença. Olha só. Deus vai responder para Abraão, Gênesis 15, verso 9. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba com certeza. Fé é a certeza. Saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge. Aí verso 17 diz o seguinte: quando o sol se pôs e Abraão adormeceu, veio a escuridão, veio as trevas. Eis que um fogareiro fumegante, com uma tocha flamejante, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Olha só para nós entender o que era o pacto. Naquela época, Deus usou com Abraão uma cultura da época, algo que eles estavam acostumados com os pactos. Eram separar os animais em 2 partes, uma para cada lado, e fazer assim um corredor. Aí lembra que eu falei das tribos, que uma fazia aliança com outra? Então, por exemplo, um rei chamava o outro e dizia assim: eu quero fazer aliança com você. Eu vou te proteger, eu vou te ajudar quando os inimigos vierem, só a contrapartida é que você vai pagar impostos para mim. Essa era uma aliança. E aí o que eles faziam? Eles partiam os animais e ambos passavam juntos no meio desses animais. E a sentença era: quem não cumprir esta aliança, o resultado será igual desses animais. O que aconteceu com esses animais vai acontecer com quem não for fiel à aliança. Hoje eu acho que muita gente perderia a cabeça. Abraão conhecia esse ritual. Agora Deus chama Abraão e quando revela isso a Abraão, Abraão separa os animais. Eu não sei se você percebeu o texto,
Mas não diz que Abraão atravessou junto. Diz que uma tocha fumegante, que representava a Deus, a presença de Deus, atravessou aqueles animais. Sabe, nesta aliança, nós não temos nada que oferecer. Todo sacrifício e todo peso foi o Senhor que fez. No Getsêmani, naquele jardim, Jesus passou por esse lugar. Porque Ele foi o Cordeiro. Ele foi aquele que foi partido pelos nossos pecados. Esta é a aliança que o Senhor fez com todos nós. Não despreze a aliança que Deus tem feito. Não trate Deus como muitos faziam naquela época. Não pense que Deus é um velho camarada. Não pense que Deus está distante demais da tua realidade. Porque a aliança que Deus fez foi exatamente o contrário. Ele se fez homem e veio estar conosco. Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que quer estar conosco. Nós não temos nada de valor, nada que nós possamos dar a Ele, nada que nós possamos trocar com Ele. Deus, eu estou te dando isso para que tu me dê aquilo. Não. Ele deu a vida. Ele deu tudo. E nessa noite, nós vamos participar disso, desta aliança, da memória desse sacrifício. Sabe? Deus está nos convidando para fazer parte desta aliança. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas nessa noite Deus quer que você participe disso. Há um convite para todos nós a participar desta aliança. E sabe, como aqueles que são casados há mais tempo, de vez em quando é bom renovar os votos. Renovar aquilo que foi acertado lá atrás. E talvez aqui, nessa noite, há pessoas que não honraram esta aliança. Ou talvez nunca fizeram uma aliança com Deus. Estavam adorando a Deus de uma forma que não sabiam que era certa. Na base da troca, na base de, Deus não se importa, Deus está muito longe. Mas nessa noite, o Senhor quer que você saiba que Ele te ama e que Ele está perto. Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Talvez você não saiba como. Mas diga, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo nessa noite. Aí onde você está, eu quero te fazer um convite. Se você quer aceitar esta aliança que o Senhor tem, levante sua mão como um sinal. Aleluia. Se você nunca fez isso, se você nunca tomou uma decisão por Jesus, levante sua mão. Deus te ama. Deus te ama. Aleluia. A Dani falou algo no início que ela disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gosto demais desse texto. Porque às vezes a gente pensa que a fé é algo triunfalista. Você precisa ter fé.
Você precisa ter fé para conquistar, você precisa ter fé para adquirir, você precisa ter fé para se diferenciar, você precisa ter fé. Tudo certo. Mas Deus, a fé não é para nós, a fé é para agradá-lo. Diz, é impossível agradar a Deus sem fé. A fé é para agradá-lo. E diz que quando nós agradamos a Ele com fé, Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu disse, a teologia hoje está centrada no eu. No eu. Os pactos que Deus fez, eles nunca foram para centralizar num homem. Os pactos de Deus sempre foram para um povo. Deus fez um pacto com os hebreus e tirou eles da escravidão do Egito. E Ele lá fez um pacto de sangue nas portas das casas. E o anjo do Senhor passava e nada acontecia com aquele povo. Deus guardava os judeus. E eles saíram da escravidão. Deus fez um pacto para todos nós. Não é só para você. É para você, para sua casa, para sua família. É para todos. Deus tem um pacto. Talvez você seja o único hoje que está entendendo esse pacto. Mas saiba, não para em você. Graças, Pai. Quando nós entendemos o amor de Jesus naquele jardim, uma fé começa a crescer. Uma fé começa a crescer. Sabe por quê? Porque Ele fez o pacto. É Ele que fez a promessa. É Ele que garante a promessa. Foi Ele, não foi nós. Foi Ele que teve todo o trabalho. E agora Ele está dizendo que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelo seu sangue, pelo sangue da nova aliança, nós somos livres. Nessa noite, Senhor quer se revelar de uma forma diferente. Você sabe que nós temos liberdade aqui. E se você gostaria de sair do seu lugar e vir aqui, entregar sua vida ao Senhor, faça isso. Você tem liberdade para isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não está mais se importando com o que pensam. Você não está mais se importando com o que vão dizer. Você está dizendo assim, eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus que talvez é um Deus desconhecido para mim. Eu não sabia adorar esse Deus, eu não sabia servir esse Deus, eu não sabia como agradar esse Deus. Mas agora eu sei que o pacto dele fez tudo. Eu quero orar nessa noite. Se você tem alguma enfermidade, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você de casa, se tem alguma enfermidade também, você puder colocar a mão nesse lugar da enfermidade, faça isso, senão coloque no peito. Adore ao Senhor, adore a esse Deus. Aleluia. Você vai ver o poder do pacto, o poder de uma aliança. Vem Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca. Cura, Senhor, cura, Senhor, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos
Sou tu terás a recompensa do